Olá pessoal, como vão vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem e que a paz que vem de Jesus guarde o coração e a mente de cada um. Eu glorifico a Deus porque Deus me concede mais essa oportunidade em nome de Jesus, tá? E que Deus abra o entendimento para que a gente consiga entender o que vai ser dito hoje. Sou missionário Sérgio Nascimento, da Primeira Igreja Batista, João Pessoa Valentina, mais uma vez só reforçando. E no decorrer das semanas, que assim Deus me permita, eu vou estar trazendo sempre uma mensagem doutrinária, mas também uma mensagem de renovação de fé, uma mensagem de fortalecimento de fé, uma mensagem de entendimento de fé, para que a gente possa suportar o dia a dia, que tem sido muito difícil, né? Os dias verdadeiramente são dias difíceis e a gente precisa dessa força que vem do Senhor. Mas hoje nós vamos ler dois textos que eu vou ensinar algo a vocês que provavelmente alguns não saibam, mas eu vou reforçar e alguns vão aprender. Porque para Deus só existe dois povos. Para Deus só existe dois povos. Embora que a gente tenha 1 milhão de comunidades, centenas de países, milhares de línguas, mas espiritualmente só existe dois povos para Deus. E a gente vai entender isso de acordo com esses textos. Mateus capítulo 15, Jesus, uma mulher procura Jesus, uma mulher grega, tá? Algumas versões dizem a Sirofenícia. Ela procurou Jesus porque a sua filha estava terrivelmente endemoniada. E ela, sabendo que Jesus era o Messias, o prometido de Israel, ela creu e foi procurar Jesus. Então, ela foi com uma prova de fé muito grande, tanto que Jesus a elogiou e disse assim: no final de tudo, grande é a tua fé. Mas antes disso, teve umas barreiras e ele faz uma declaração. Mateus 15, versículo 24. Jesus respondeu a essa mulher Sirofenícia. Ele disse assim: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Você avança e vai lá para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, está escrito dessa forma. Portanto, lembrem-se de que antes vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Preste bem, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros, guarde também essa palavra, quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, antes que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus, pois ele é a nossa paz. Meus caros, o que é que eu quero ensinar hoje? Espiritualmente para Deus, só existem dois povos. O povo de Israel e os estrangeiros, ou chamados gentios. Os incircuncisos, também chamados. Tá? Isso depois eu posso explicar essa questão da circuncisão. Foi um decreto que Deus estabeleceu para confirmar a aliança. Deus chamou Abraão e fez uma promessa a Abraão. Por isso que chama Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E através de Moisés, tem um contexto todinho que nós não iremos falar agora, mas ele fez a promessa a Abraão, foi se cumprir a promessa em Abraão. Moisés, com aquele contexto todinho que vem do deserto, Deus criou a comunidade ou a nação de Israel. Aí lá no Pentateuco ele vai instituindo a questão das leis, a questão da Torá, e é criada a comunidade de Israel. Então, para Deus só existe Israel e os estrangeiros. Repito, não importa de onde você fosse, não importa de que continente, qual língua você falasse, o povo de Deus era o povo de Israel. Os demais, todos, eram considerados estrangeiros ou gentios.
gentios. O que eu quero dizer com isso? Que louvado seja Deus, porque o texto que nós lemos, lá em Efésios, no capítulo 2, do 11 em diante, diz que nós estávamos separados da comunidade de Israel. O que é que acontecia? Lá em Levítico, Deus instituía as leis para o povo dele, de Israel, mas todo estrangeiro que acreditasse no Deus verdadeiro, como a prostituta Raabe acreditou, isso era colocado para ele, ou acrescido para ele como justiça, como a Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, certo? Então, toda pessoa que não fosse natural de Israel, que não fosse hebreu, todo ele era estrangeiro, ele precisava se enquadrar dentro da lei de Deus para ser considerado povo dele. Quero dizer que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Como é que eu provo isso? Se eu creio na Bíblia, se eu creio em Jesus Cristo como sendo Senhor, ele estava no diálogo com a mulher samaritana. E naquele diálogo com a mulher samaritana, ele disse assim, ela perguntou, onde é que eu adoro? Como é que eu adoro? É naquele monte? Porque disseram que era naquele monte e naquele outro monte, Jesus Cristo. Diz, adorais em espírito e em verdade, pois a salvação vem dos judeus, dele mesmo. Então não é de parte da Europa, não é da região que é dos Estados Unidos, aqui da América do Sul, lá no extremo da Ásia lá para frente, não. É na região de Israel. O Deus verdadeiro, a salvação veio dos judeus. Nós brasileiros, como o restante do mundo, nós estávamos sem Deus, como diz a Escritura. Nós estávamos sem esperança, fora da comunidade de Israel. Nós éramos estrangeiros. Em Jesus, nós fomos colocados na família de Deus. Em Jesus Cristo, nós somos enxertados, nós somos trazidos, adotados. É necessário que você entenda isso. Só através de Jesus Cristo nós somos considerados povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes, nós éramos chamados incircuncisos, estrangeiros. Mas hoje, em Cristo Jesus, nós somos considerados o povo de Deus também. É necessário que você entenda que não veio de nenhum outro lugar. Quando Jesus disse, eu vim enviar senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, não é que ele não queria atender aquela mulher, mas era dar uma lição de fé ao povo que estava ouvindo e também a nós. Posteriormente eu vou trazer uma mensagem de renovação e de força baseado nesse texto da mulher grega Cirofenícia. Então é necessário que vocês entendam isso. No caminhar que a gente vai dar alguns estudos, vai ter essa questão. Incircunciso, estrangeiro, povo de Israel, é necessário que você entenda. Se tiver alguma dúvida em relação a isso, manda uma dúvida lá. Se tiver alguma observação, eu tirarei todas as dúvidas para que você entenda. A gente tem que glorificar a Deus muito, porque antes a gente estava longe. A gente pensa, não, porque fulano me ensinou desse jeito, porque ciclano me ensinou desse jeito, eu achava que era, porque eu acho que tinha minhas ideias eram assim, eu pensava desse jeito. Não, mas não pense não. Olhe, deixa eu lhe mostrar de novo. A gente precisa conhecer a verdade como ela é, a Bíblia Sagrada, e eu vou instruir dentro da capacidade que Deus me deu, das experiências que Deus me concedeu, para que a gente possa multiplicar. Ele mesmo disse, faça discípulos. Vocês são meus discípulos. Então nós iremos juntos caminhar, crescer. Antes nós éramos gentios, antes nós éramos estrangeiros, antes nós estávamos sem Cristo, longe do povo de Deus, mas em Cristo Jesus nós somos feitos filhos de Deus, nós somos Israel de Deus também, porque Ele é bondoso, misericordioso e justo. Então, que Deus abençoe. Eu espero que tenha edificado a sua fé, edificado seu conhecimento. Se tiver qualquer dúvida, manda lá, manda dúvida que a gente vai tirar e a gente com certeza vai crescer muito. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e estamos juntos aí. Mais uma vez, missionário Sérgio deseja paz e saúde para cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.